todos e todas. Meu nome é Alana Fornereto, eu sou professora no Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal de São Carlos e hoje eu vou gravar esse vídeo para vocês para a gente conversar um pouquinho sobre atenção primária à saúde, saúde mental e Covid-19, um diálogo possível. Eu vou organizar minha fala em 3 perguntas, né? O que é, como funciona e o que se espera, para a gente poder organizar um pouco as ideias, né? E trazer alguns pontos relevantes para o nosso diálogo. Então, primeiro eu quero começar essa videoaula falando que estar na linha de frente, né, a esses atendimentos nesse momento é estressante, dá medo, gera ansiedade, mas o seu papel como profissional de saúde nesse momento é essencial, é de extrema importância. E o mundo inteiro, né, tem feito aí movimentos de agradecimento ao trabalho que tem sido feito por diversas equipes. E a atenção primária, ela tem sido responsável pelos casos de síndrome gripal, pela identificação desses casos, né? E logo pela identificação dos casos mais graves também, né? E que aí entram no rol aí dos casos suspeitos e que vão ser investigados. E aí, nesse sentido, a rede de atenção à saúde, as redes de atenção à saúde e o trabalho em rede em si, né? Ele tem um papel importante nesse momento para articular esse cuidado, considerando os casos leves e graves, né? Dividindo o trabalho e organizando o cuidado, né? No município, no estado e no Brasil todo. Dentre as populações vulneráveis nesse momento, também considerando aí a situação do Covid, estão as pessoas com sofrimento psíquico. E aí, nesse grupo de pessoas, a gente pode ainda identificar 2 subgrupos, né? As que já tinham algum quadro instalado, diagnosticado, em tratamento, e que alguns sintomas eles podem se intensificar nesse momento, considerando a situação vivenciada, o isolamento social, as diversas possibilidades de contaminação. E o outro subgrupo são as pessoas que nunca apresentaram quadros psiquiátricos, né? Então, casos novos. E aí a minha segunda pergunta, então, como é que funciona? Como é que a atenção primária, então, funciona e trabalha, né? E aí vamos trazer essa situação para o coronavírus que nós estamos vivendo. Pensando na atenção primária como ordenadora do cuidado, é importante a gente dar seguimento aos casos atendidos. Nesse sentido, é importante, pensando nos casos aí, casos de saúde mental, a renovação de receitas e a busca ativa com telefonemas periódicos para saber como a pessoa está enfrentando esse momento. Né? Cada um está vivendo de uma maneira, né? A gente sabe que tem alguns sintomas que são bastante comuns, como eu já sinalizei, mas é importante essa busca ativa e atenção primária. Por estar ali mais próxima das pessoas, ela tem um papel importante nesse momento na continuidade do tratamento dessas pessoas, né? E também, né, é importante acolher os casos novos que possam aparecer também nas unidades. Em ambas as situações, é importante encaminhar os casos para o serviço especializado quando necessário, né? E aí, mais uma vez, o trabalho em rede entra em cena. É necessário uma relação bastante estreita, bastante íntima com os CAPs do seu município, né? Ou o serviço especializado de saúde mental que você tenha, né? Para que haja possibilidade real de encaminhamento e cuidado dessa pessoa, tanto as que já estavam identificadas quanto os casos novos, para continuidade aí, ou para início, né, do seu tratamento. Então, os casos mais leves que for possível manter na atenção primária é o ideal nesse momento, e os casos que necessitem de uma outra abordagem, casos mais graves,
devem sim ser encaminhados para os serviços de especialidade. E ainda pensando no funcionamento, né, uma outra característica importante da atenção primária é a relação íntima com o território. As equipes já conhecem as pessoas atendidas na unidade, elas já conhecem as principais características desse território, dessa localidade, os problemas, as potências, né? E essa proximidade, ela pode e deve ser usada nesse momento mais que nunca. E aí tá intimamente relacionado também com o papel educativo que a atenção primária à saúde pode ter, né, e tem, aliando aí o aspecto protetivo do ponto de vista emocional. Ou seja, ao entender, né, e seguir as orientações de cuidado, de higiene e mesmo de isolamento, de distanciamento, as pessoas elas podem se sentir mais tranquilas e isso pode ser menos estressante. E assim como estratégias de psicoeducação. Então, tem um aspecto educativo aí da atenção primária bastante relacionado ao enfrentamento da pandemia. E também há um aspecto importante relacionado à psicoeducação. E aí, ajudando a pessoa também, né, a identificar as reações esperadas nesses meses, né, nesses meses aí em que a gente está enfrentando essa situação. E aí pode envolver diversos sentimentos, diversas sensações. Algumas delas, né, a gente já consegue identificar: o medo, a sensação de torpor, a confusão, a raiva, a letargia, dissociação, desorganização, desatenção. E aí, quando o profissional consegue identificar isso, né, e orientar a pessoa de que isso é comum, de que isso pode acontecer, ou seja, usando de estratégias de psicoeducação, isso também pode ajudar a pessoa a, primeiro, confiar bastante nesse profissional, né, e conseguir se cuidar também, conseguir entender que isso faz parte desse momento, né. Alguns pontos importantes no contato com os casos já atendidos e casos novos, né? Se a gente puder pensar em algumas orientações, né, advindas dos primeiros cuidados psicológicos, né? Alguns aspectos que eu gostaria de salientar para vocês. No contato, então, com casos novos e casos já atendidos, é importante focar na escuta, dar chance para essa pessoa falar e expressar como está se sentindo, como está vivenciando esse momento, ajudar a pessoa a definir prioridades, né? Então, alguns trabalhos falam muito, né, da questão da subsistência, da alimentação, da higiene, de como é que está a sua própria casa, e aí priorizar nesse momento, né, junto com a pessoa, por onde que esse cuidado vai começar, o que é importante essa pessoa fazer, né, por onde que essa pessoa pode começar também. E o profissional de saúde, claro, apoiando, né? Encorajar o vínculo afetivo com pessoas próximas e pessoas que se possa confiar. É importante os laços afetivos nesse momento para auxiliar todos a passar pela pandemia de maneira cuidadosa, de maneira satisfatória de fato, né? Acessar estratégias que já deram certo antes com a pessoa, então entender quando ela vivenciou outros momentos estressantes, de medo, como que ela reagiu, e que tenham sido positivos, né, para que ela resgate essas estratégias neste momento e estimular atividades que tragam sensação de prazer, satisfação, conexão social e de pertença. Na atenção primária é muito comum, né, os grupos aí comunitários dentro de espaços que estão muito próximos das pessoas, né? Então, centro de referência do idoso, centros comunitários, centros da juventude e outros locais aí, né? E mesmo igrejas, vários espaços sociais, e que nesse momento as pessoas estão impedidas de se socializar.
Então é importante que a pessoa encontre novos aprendizados e atividades que ela possa se engajar, né? Mesmo que seja nesse distanciamento social, mas que vão, de certa maneira, ajudá-la a enfrentar também esse momento. E uma outra aí característica que eu queria salientar, né, ainda no funcionamento da APS, é que as equipes de referência, elas estão à frente da assistência, né, nesse momento, e as equipes multiprofissionais, em suas mais diversas configurações, seja NASF, seja outras formas, né, de organização dessas equipes mínimas, mas com características multiprofissionais na atenção primária, essas equipes elas têm um papel importante com os casos mais complexos relacionados, de fato, às populações mais vulneráveis, né? E na relação intersetorial, então nesse momento elas podem e devem auxiliar as equipes de referência nesse quesito, né? E eu queria considerar também a possibilidade dessas equipes ajudarem no apoio às equipes de referência, no cuidado a essas equipes também, que estão bastante fragilizadas, né? Que podem estar numa situação de fragilidade importante. E aí a última pergunta, então, o que se espera, né? O que eu acho que a gente precisa esperar e pode trabalhar para, né? É que haja manutenção do vínculo e do tratamento das pessoas já em algum atendimento, em tempos de suspensão dos atendimentos eletivos, né? Então, mesmo que esse atendimento ele não seja presencial, ele não seja dentro da sala, dentro da unidade de saúde, mas que haja uma manutenção desse vínculo com esse usuário pela unidade de saúde, né, na atenção básica. A identificação de novos casos e que vão fazer parte aí, né, da continuidade desses atendimentos no pós-pandemia e a minimização de possíveis danos à saúde das pessoas, porque a vivência dessa situação tem sido bastante diferenciada, né? E aí, nesse sentido, o objetivo dessas ações de cuidado é que seja de que a vivência dessa crise traga o mínimo de danos possível para a vida das pessoas, né? É importante salientar, acho que isso já está mais do que claro, essa situação vai passar, né? Nós não seremos os mesmos, ela de fato já vem trazendo muitos aprendizados, né? E não é simples, né? Não foi simples essas mudanças de rotina, né? Que equipes e gestores tiveram que executar para dar conta desse trabalho, mas eu acho que a gente não pode deixar de pensar que para a população isso também está bastante difícil, né? E nesse sentido, né, quero reforçar aí a função da atenção primária nessa relação, porque a atenção primária está dentro da casa das pessoas, a atenção primária conhece esses usuários, conhece esses sujeitos, ela já sabe, né, como cada um está ali, aquele território descrito, né, como que essas pessoas estão enfrentando. Ela já sabe, ela já conhece essas pessoas, né. E aí, se a crise pode trazer problemas como medo, angústia, ansiedade, pânico, imaginem para quem já vive com isso, né? Como é que deve estar vivenciando isso? Então, a gente não pode deixar essas pessoas sozinhas em casa. A gente não pode fazer isso, né? E vale a gente salientar que a saúde mental ela já era um desafio antes do Covid, né? Fazer saúde mental na atenção primária, ela já era um desafio bastante grande, né? E agora ela não pode deixar de ser importante e ela merece uma atenção especial, sim, tá? E para a gente finalizar, eu queria que a gente pensasse aí em algumas estratégias de estímulo de preservação da saúde mental da própria equipe, porque para poder cuidar, essa equipe precisa também estar cuidada, precisa também estar bastante fortalecida, né, nas suas estratégias aí de enfrentamento desta situação.
E aí eu queria que vocês pudessem pensar, né, que vocês precisam encontrar possibilidades de interação entre vocês, interação entre aspas, né, que não é uma interação de abraço, de beijo, mas que é uma interação que possa acontecer respeitando aí as medidas de cuidado, em diferentes momentos do dia. Pode ser um café da manhã, pode ser um almoço, pode ser um encontro breve ao final do dia para compartilhar os desafios e as fortalezas deste trabalho diário, né? E assim como, né, encontrar atividades que tragam prazer, manter os laços afetivos, acessar estratégias que já deram certo antes. Então, as mesmas medidas que eu citei para os usuários também servem para a equipe, né, porque já há também relatos, né, já há estudos dizendo que esse aspecto da resiliência ele é bastante importante tanto para o enfrentamento agora, nesse momento da situação, né, atual, quanto no pós. Né? Então, a forma como essas equipes também estão interagindo vai fazer uma grande diferença, não só no cuidado realizado, mas também na interação e nas relações da equipe no pós. Né? E, de certa maneira, diminui muito a sensação de estar sozinho, né? De que essa briga é uma briga solitária, porque ela não é. Ela é uma briga bastante coletiva, e aí vocês, equipes, né, têm a função, têm nas mãos a possibilidade de fazer isso. Eu espero que esse vídeo tenha trazido aí contribuições para vocês refletirem, pensarem, né, e poderem cuidar aí dessa população que também faz parte do território de vocês. Um abraço a todos e todas.